Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iazzi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores da Estapar, Fernando Zillo, diretor de Novos Negócios e On Street da Estapar, e Daniel Sorage, gerente de Planejamento e Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Estapar, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Estapar. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iazzi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Bom dia a todos, meu nome é André Iazzi, eu sou o CEO da Estapar e hoje nós vamos falar da apresentação de resultados da companhia referente ao segundo trimestre de 2020 e os 6 primeiros meses de 2020. Na página 4, a gente vai começar a falar sobre o monitoramento da Covid-19 na Estapar. Na página 5, falando do monitoramento da Covid-19 na Estapar, vamos falar da reabertura das operações. A reabertura das operações off-street vem seguindo todos os protocolos sanitários. 85,4% das operações já se encontravam abertas em 31 de julho de 2020, dobrando o número em relação ao que vimos em abril de 20, onde esse número era de aproximadamente 43,2%. Do total das operações ainda fechadas, cerca de 80% pertenciam aos setores mais impactados pela crise da pandemia, como lazer e educação. Já na operação On Street, 100% das operações se encontravam em funcionamento em 30 de junho, sendo que o segmento de recuperação mais acelerado do faturamento da companhia. Na página 6, vamos falar da gestão de custos durante a pandemia da Covid. Conseguimos reduzir os nossos custos em 63,2% no segundo trimestre de 2020, quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado, frente a uma queda na receita líquida da companhia de 68% em função dessa crise da pandemia. Reduzimos os gastos gerais e administrativos em 36,3% no segundo tri desse ano, comparado com o ano passado. A redução dos investimentos CAPEX, principalmente os discricionários, tivemos uma redução de 77,1% do segundo tri de 2020, quando comparado com o mesmo período também do ano passado. Isso mostra a grande capacidade da companhia em reduzir custos em função da queda de faturamento nesse período tão turbulento.
Na página 7, falando do monitoramento do faturamento mensal da companhia, podemos observar que o mês de abril, quando comparado com abril de 19, teve uma queda expressiva de 83,7% em função da Covid. Em maio, a gente já observa uma pequena recuperação de 13% quando comparado com abril, junho, 45,5%, um crescimento bastante grande quando comparado com maio, e em julho essa tendência de crescimento acentuado ou de retorno do faturamento da companhia vem se mostrando uma realidade, o que nos faz acreditar que o segundo trimestre de 2020 foi o pior trimestre para a companhia, e daqui para frente os números serão melhores, salvo uma segunda onda inesperada nesse momento. Na página 9, vamos falar dos destaques da companhia. Começando pela concessão da Zona Azul de São Paulo, um contrato de 15 anos, onde a ordem de início já foi emitida pela Prefeitura no dia 15 de julho de 2020. Assim como o engajamento do grupo responsável pela transição operacional, formado entre membros da Prefeitura de São Paulo e da Estapar. O início dos pagamentos das parcelas da outorga, num total de 150 milhões, já foram feitos até o dia 30 de junho de 2020, conforme cronograma. Temos feito captações de linhas de financiamento para reforço de caixa, no total de 99,2 milhões de novas linhas no primeiro semestre desse ano, e já temos em andamento a renovação de mais 50 milhões em agosto de 2020, onde mostra a grande capacidade de bancabilidade da companhia. Falando do Hub de Mobilidade Urbana, temos feito várias iniciativas buscando a geração de receitas acessórias para a Estapar, como o uso diverso do estacionamento para, por exemplo, testes rápidos de Covid-19 e Cine Drive-In. Ainda na Covid-19, temos feito higienização e sanitização em mais de 600 aplicativos, carros de aplicativos por dia, em 4 diferentes cidades, como São Paulo, Salvador, Florianópolis e Belo Horizonte. Na página 10, falando dos investimentos que a companhia vem realizando para crescimento, no biênio 18-19, a Estapar realizou 320 milhões em investimentos, os quais ainda estão em maturação. E já possuímos outros 626 milhões de reais contratados para o próximo biênio 2020-21, um crescimento de 95,6%. Passo agora a palavra para o Emílio Sanches, nosso CFO, que falará dos resultados da companhia no segundo TRI e no primeiro semestre de 2020. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos falar agora sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Nossa posição financeira, quantidade de operações e vagas em 30 de junho. Indo para a página 12, fechamos o semestre com 675 operações, totalizando 391.700 vagas, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2019. Importante destacar o crescimento de mais de 6 mil vagas nas concessões On Street, com a entrada das cidades de São Bernardo do Campo e Taubaté, ambos no estado de São Paulo. Crescimento de mais de 15 mil vagas em contratos de longo prazo, em especial a nova operação do Shopping da Bahia, que já foi inaugurado e está em operação. Do lado direito do slide, nossa distribuição de receitas no semestre estão nos principais ativos do setor: aeroportos, edifícios comerciais, shopping centers, saúde, concessões on-street, entre outros. Estamos presentes em mais de 70 cidades e 15 estados em localizações premium. O estado de São Paulo e Rio de Janeiro, somados, representam 75% da nossa receita líquida no semestre. Mantivemos nosso crescimento proporcional por todos os estados nesse semestre. Indo para a página 13, podemos observar o impacto do efeito Covid-19 na receita líquida da Estapar. Com a quarentena imposta nas principais capitais nesse período, nossa receita no trimestre foi 68% inferior ao mesmo trimestre de 2019, totalizando 85 milhões de reais. Esse trimestre certamente foi o pior que passamos e impactou praticamente todos os segmentos do nosso negócio. Aqui vale destacar, como falado pelo André, nossa receita vem recuperando-se mês a mês. Já notamos melhoras em setores como edifícios comerciais e hospitais, em especial o segmento da On Street.
Pelo que estamos acompanhando, já estamos tendo uma boa recuperação em nossa receita. Na página 14, nosso lucro caixa com o impacto do Covid-19 reduziu em 85,9% em relação ao mesmo trimestre de 2019, totalizando R$ 8,1 milhões. Para efeito de comparação, excluímos os custos pré-operacionais da implantação do Zona Azul de São Paulo, nosso contrato on-street, no valor de R$ 5,6 milhões. Apesar do forte impacto na redução de nossa receita, as medidas adotadas de redução de custos e os contratos com a proteção do mínimo garantido mantiveram nosso lucro caixa no período positivo. Indo para a página 15, aqui destacamos a rapidez das ações que tomamos para mitigar a redução da receita líquida que tivemos no período. Forte redução de mais de 63% que fizemos nos custos dos serviços prestados, ênfase nas renegociações de aluguéis em mais de 81% de redução em comparação ao mesmo período de 2019. Redução dos custos de mão de obra operacional e reduções com outros custos. Também fizemos uma redução significativa no trimestre das despesas gerais e administrativas, em mais de 36%. Importante destacar que 100% dos funcionários da companhia tiveram redução da jornada de trabalho e salários no período. Na página 16, demonstramos nosso EBITDA, FFO e lucro líquido final no segundo trimestre de 2020. Bom, como consequência do que falamos anteriormente, do impacto em nossa receita devido ao Covid-19, nosso EBITDA ajustado no período foi negativo em R$ 14,7 milhões. 2 pontos importantes que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, mesmo com o pior trimestre da nossa história, e segundo, considerando as despesas pré-operacionais do Zona Azul de São Paulo, conseguimos reduzir o impacto negativo em nosso EBITDA. Ou seja, dado o que estamos acompanhando, provavelmente o pior já passou. Nosso FFO ajustado ficou negativo em R$ 23,3 milhões. Já o nosso prejuízo líquido final, já considerando o impacto IFRS 16 no trimestre, ficou em R$ 56,9 milhões. Indo para a página 17, agora vamos falar sobre o resultado acumulado do ano. Comparando 2020 sobre 2019, fechamos os primeiros 6 meses do ano com receita líquida de R$ 329,2 milhões, uma retração de 36,9% em relação a 2019, praticamente o impacto total causado nos últimos 3 meses devido ao efeito Covid-19. Lembrando que nos primeiros 2 meses de 2020, janeiro e fevereiro, nossa receita estava crescente em 8,6% em relação ao mesmo período de 2019. Na página 18, nosso lucro bruto caixa acumulado no período fechou em R$ 57,3 milhões, redução de 50,3% em relação a 2019. No período acumulado, todos os nossos segmentos ficaram com margens positivas, exceto o segmento concessão on-street, devido à entrada dos custos pré-operacionais da implantação do Zona Azul de São Paulo. Conseguimos suavizar a queda do lucro bruto devido às ações de reduções de custos tomadas pela companhia, conforme falamos anteriormente. Indo para a página 19, tivemos um custo dos serviços prestados nos 6 meses do ano de R$ 273,3 milhões, uma redução de 32,1% em relação ao mesmo período de 2019, e um total de despesas gerais e administrativas de R$ 41 milhões, redução de 26,4% em relação a 2019. Importante que todas as reduções de despesas e custos estão sendo mantidos e revistos mês a mês de acordo com a reabertura das operações. Na página 20, demonstramos nosso EBITDA, FFO e lucro líquido final acumulado nos 6 meses de 2020. Impactado fortemente pelo segundo trimestre, nosso EBITDA fechou em R$ 7,2 milhões, com uma margem de 2,2% em relação à nossa receita líquida. Uma queda bem acentuada se comparada ao mesmo período de 2019. Lembrando que já temos nesse resultado os custos pré-operacionais do Zona Azul de São Paulo, que totaliza R$ 5,6 milhões, e não temos ainda receita líquida relativos a essa operação. O nosso FFO ficou negativo em R$ 11,3 milhões, e nosso prejuízo líquido final acumulado ficou em R$ 82,4 milhões.
Avançando para a página 21. Nossa dívida líquida no final de junho estava em 307,6 milhões de reais. Destacamos que fechamos o semestre com caixa de 288 milhões de reais. Com esse caixa e as captações financeiras em fase final de negociações, estamos seguros para passar por essa fase da pandemia e cumprir nossas obrigações já contratadas para o ano. As nossas dívidas com vencimentos em 2020 também já estão bem avançadas as negociações. Então, com isso, a gente não vê nenhuma pressão no nosso caixa para o ano, fortalecendo cada vez mais a nossa estratégia. Na página 22, vamos falar do nosso fluxo de caixa no trimestre. Começamos o mês de abril com 89,4 milhões de reais em caixa. Tivemos uma geração de caixa operacional negativa em 4,6 milhões. Nesse trimestre, sentimos um impacto no caixa do efeito Covid-19. Como já falei anteriormente, foi o pior trimestre da companhia. Mesmo assim, conseguimos suavizar significativamente a perda de caixa operacional. Começamos o desembolso financeiro dos custos pré-operacionais do Zona Azul de São Paulo, o que consumiu 5,6 milhões de reais no trimestre. Tivemos a entrada líquida dos recursos financeiros do IPO, em maio, de 277,6 milhões, e captações financeiras para reforço de caixa e investimentos já contratados no valor de 98,6 milhões. Iniciamos no trimestre o pagamento da outorga da concessão do Zona Azul de São Paulo. Já pagamos 2 parcelas, que totalizaram 150 milhões de reais. Investimentos já contratados no período de 6,3 milhões e o pagamento de juros sobre captações financeiras no valor de 10,6 milhões. Dessa maneira, fechamos junho com saldo de 287,9 milhões em nosso caixa. Indo para a página 23 e fechando a minha apresentação, temos a variação do caixa no semestre. Começamos o ano com 120 milhões em caixa, com uma geração de caixa operacional acumulada negativa de 7,7 milhões, fortemente impactado pelo segundo trimestre. As variações do Zona Azul de São Paulo, aumento de capital, captações e capex do Zona Azul foram as que ocorreram no segundo trimestre e falado anteriormente. No ano, tivemos investimentos em capex já comprometidos no valor de 30,7 milhões e pagamento de juros acumulados de 15,4 milhões. Dessa maneira, fechamos o caixa em 287,9 milhões. Muito obrigado a todos e agora eu vou devolver a palavra ao André, que irá comentar sobre as iniciativas de sustentabilidade. Um abraço. Vamos falar agora de iniciativas de sustentabilidade. Na página 25, vamos dar alguns exemplos de como vimos utilizando energia solar. No estacionamento localizado em Minas Gerais, fizemos a primeira instalação de painéis solares em cima dos tetos do estacionamento, numa geração de 115.769 kWh ano, uma redução de 135 mil quilos de CO2 em 15 anos. Ainda em energia solar, temos parquímetros com placas fotovoltaicas em operações de on-street, onde temos 1.038 terminais em 15 cidades, o que dá total autonomia em relação à rede convencional, uma geração de consumo em torno de 1.800 watts terminal mês. Indo para as considerações finais. Na página 27, acreditamos que o resultado operacional a partir do terceiro trimestre desse ano, que se inicia agora em julho, teremos uma geração de caixa positiva, assim como um maior ritmo de reabertura das operações e aumento do faturamento, sempre seguindo os protocolos sanitários. Manteremos a disciplina na gestão de recursos em linha com a retomada das nossas receitas. Na gestão de liquidez, continuaremos acessando e renovando as linhas de crédito de forma a manter um reforço de caixa. Acreditamos que no pós-Covid haverá uma intensificação do uso do transporte individual em linha do que vemos vindo em outros países do mundo. E continuaremos na aplicação de uso diverso dos nossos estacionamentos, buscando novas gerações de receitas. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e vamos agora, na sequência, abrir para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é da senhora Thaís Alonso, do Citibank. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu queria saber um pouquinho mais da dinâmica da parceria entre Estapar e as empresas de transporte urbano privado, se houve alguma evolução nas tratativas com Uber e outros parceiros, e como está a evolução das operações com a flexibilização dos grandes centros. Existe uma expectativa de recuperação? Quando é a expectativa de recuperação nos níveis normais? Obrigada. Bom, olá, primeiro, bom dia, boa tarde a todos. Prazer falar com vocês, é o André, senhor Estapar. Só eu pedir se pudesse repetir novamente a primeira pergunta, porque ficou um pouco de barulho a pergunta, eu não ouvi inteira. Por gentileza, se você puder, eu agradeço. Eu queria saber se vocês podem explicar um pouco mais sobre a dinâmica da parceria entre a Estapar e as empresas de transporte urbano privado, como Uber e afins. Se houve alguma evolução nas tratativas? Ok, vamos lá. A Uber já é nossa cliente em algumas operações que a gente tem no Brasil, por exemplo, o aeroporto de Santos Dumont, aeroporto de Brasília, entre outros. A gente recentemente tem feito iniciativas com eles dentro da Covid de higienização de cerca de 600 veículos dia em 4 operações distintas nossas, e temos outras iniciativas com eles em andamento. O que a gente sempre vê na Estapar é a Estapar atuando como um provedor de infraestrutura, dado a sua capilaridade nos principais polos geradores de tráfego das principais cidades, para que players como Uber, também como empresas Last Mile Logistics, entre outras, possam nos utilizar de forma a gente prover essa infraestrutura e capilaridade para eles. Em relação à segunda pergunta da expectativa de retorno das receitas, a gente vê, como falado no call agora, que mês a mês essa recuperação ela vem se dando de forma robusta. Óbvio que cada setor e cada região tem uma dinâmica e é afetada de forma diferente da Covid. A gente vê que os nossos principais mercados em tamanho de atuação, que são São Paulo, a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro e a cidade do Rio, eles já se encontram no avanço de seus protocolos de liberação. Então, a gente acredita que eles vão continuar a liberar, se isso continuar de fato a ocorrer, não tiver uma segunda onda, a nossa recuperação ela se dará ainda mais rápida do que a gente se espera. Então, a coisa, de fato, ela vem evoluindo mês a mês de forma consistente. Muito obrigada. Obrigado a você. A próxima pergunta é de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Boa tarde, pessoal. Tem 2 perguntas aqui do meu lado. Primeiro, ainda nesse ponto da recuperação, né, as operações de estacionamento, se vocês puderem quebrar um pouco mais a performance de cada um dos segmentos, né, dos aeroportos, dos shoppings, das corporativas, acho que seria positivo. Esse é o meu primeiro ponto. E a segunda pergunta é com relação ao On Street e à Zona Azul de São Paulo. Tá? Vocês até comentam no release que o segmento de On Street já está com 100% das operações de volta à operação, né? Mas se puderem abrir como tem sido isso, especialmente aí na primeira metade do terceiro trimestre, e dado isso, como fica a expectativa de maturação da operação da Zona Azul, né? Só para entender se a expectativa que vocês tinham inicialmente muda ou não para a Zona Azul. É isso. Obrigado. Bom, muito obrigado pela pergunta. Em relação aos setores, o que eu posso adiantar e explicar um pouco setores como hospitais, Zona Azul, retail, supermercado em geral e edifícios comerciais são os que têm se recuperado mais rápido, ou seja, eles estão com um padrão de queda em relação ao baseline menor do que as outras linhas. A gente vê linhas que estão sofrendo mais naturalmente. Lazer, que aí a gente inclui aí as arenas, que praticamente estão fechadas, né, na sua maioria, até o momento, até que os protocolos evoluam, os protocolos da cidade, dos estados, e também operações em segmentos como aeroportos, a gente vê em algumas regiões sofrendo um pouco mais e outras sofrendo menos.
A aviação nacional, a gente vê ela evoluindo muito mais rápido do que a internacional, já chegando aí em níveis não tão longe do pré-crise, tá? Em alguns aeroportos, óbvio que não em todos. Tá? E educação também é um setor que vem sofrendo bastante, assim como as arenas, porque de fato a maioria se encontra fechado. Tá? Mas tanto arenas quanto o setor de educação, escolas e universidades, não são uma linha, um segmento tão relevante do ponto de vista de margem de contribuição para a companhia. Tá? Indo para a próxima pergunta em relação acho que a Zona Azul, como ela vem sendo impactada, como a gente falou, 100% das operações se encontram abertas, mas mais que isso, ela é, sem dúvida, o nosso segmento que está com menor diferença do baseline, ou seja, do pré-crise, né? Então, ele encontra-se aí algo entre 70% e 80% do nível que era, tá? Então, está se recuperando muito rapidamente, por dois fatores. Primeiro, porque a Zona Azul é sempre a primeira opção do motorista, porque ela é mais disponível, ela está onde o motorista está indo. Segundo, ela costuma ser mais barata do que as operações fora de via pública. Então, acaba sendo a primeira opção do motorista e isso vem se mostrando uma verdade. Em relação à Zona Azul de São Paulo, não sei se foi exatamente essa a sua última pergunta, a gente espera ter a transição no último trimestre desse ano, definitivamente para nós, né? A gente assumiria definitivamente, o processo está em andamento. Com isso, a gente espera que já no final do ano o impacto da Zona Azul seja realmente marginal, tá? Principalmente na cidade de São Paulo, que vem se mostrando bastante eficiente em relação ao retorno da Covid ao longo das últimas semanas. Perfeito, André. Muito obrigado. Muito claro. Obrigado a você pela pergunta. A próxima pergunta é de Igor Alteiro, do Santander. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação à alocação de capital. Né? Eu queria entender como é que está o apetite de vocês para novas concessões. Queria entender um pouco melhor se faz mais sentido agora, pensando em crescimento, focar mais em contratos menores, ou se vocês estão vendo oportunidades também em contratos maiores, ou se tem um foco um pouco maior em preservação de caixa, crescimento orgânico. Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria com relação ao G&A, né? E vocês fizeram um belo trabalho, né, em termos de redução de custos e despesas, então eu queria entender o que fica para frente dessa economia que vocês estão tendo agora. Obrigado. Obrigado a você, Igor. A primeira pergunta eu vou responder, a segunda eu vou passar para o Emílio, nosso CFO, responder. Em relação à alocação de capital e crescimento daqui para frente, a companhia, com o contrato da Zona Azul de São Paulo, que está em fase, como falado, de transição avançada, a gente vai ter um salto muito grande no crescimento da companhia nos próximos 2 anos, bastante grande. Mas a gente continua a ver o nosso pipeline, ele é extremamente robusto, né? Ele vem crescendo ainda mais na crise, a gente vê que naturalmente outros players vêm tendo dificuldade, não têm acesso a capital e a estrutura que a gente tem, que nos fortalece numa situação como essa, naturalmente. Não é desejável essa crise, mas é o efeito colateral que a gente vê. Por outro lado, também um efeito colateral muito ruim do ponto de vista macro para o futuro da mobilidade urbana é que a gente vê os estados fatalmente, os estados, eu falo de ponto de vista geral, municípios, estados e União, com dificuldades de caixa, naturalmente, onde a mobilidade urbana, investimento em mobilidade urbana, infraestrutura de trilhos em especial, provavelmente vai sofrer muito daqui para frente. Se a gente já tinha um gargalo de infraestrutura de transporte de massa grande na cidade, isso é talvez um dos maiores impulsionadores ao Brasil ter aí uma das maiores frotas de carro do mundo, esse gargalo ele vai se ampliar agora. Como consequência, a importância do estacionamento dentro da mobilidade do Brasil ela vai crescer. Essa é a nossa visão. E, por isso, a gente tem um crescimento orgânico muito grande esperado pela frente, sejam operações menores
e também tem muitas oportunidades que devem surgir em vários frontes de operações também de grande porte. Obviamente, a companhia sendo pública, como a gente passou a ser esse ano, a gente tem acesso a capital mais barato e estruturas de capital também mais eficientes, o que certamente nos tornará ainda mais competitivo nesse novo mercado. Então, a gente é bastante otimista em relação a crescimento daqui para frente. Obviamente, nesse momento, no curto prazo, a gente está gerenciando caixa, que é a coisa mais importante, até a gente ter uma visibilidade clara do retorno das atividades à normalidade ou perto dela. Vou passar para o Emílio responder a questão do DNA. Oi, Igor, tudo bem? Respondendo direto para você, sim, a nossa ideia é manter essa redução do SG&A, tá? Nós fizemos reduções aqui profundas na companhia, algumas reestruturações. Estamos acompanhando todos os custos, não só do G&A como operacional, mês a mês, de uma maneira bem positiva. Montamos um grupo de trabalho aqui para acompanhar todas as despesas. A única coisa que pode voltar um pouco é porque nós fizemos as reduções de salário de todos os executivos durante 3, 4 meses, e a partir de agosto esse valor volta ao patamar de talvez de 2018, tá? Nem de 2019, porque teve alguns desligamentos que nós fizemos. Então, vamos segurar os custos até o final do ano, pelo menos, e a partir do ano que vem vai ser uma disciplina igual que nós tivemos esse ano. Então, respondendo diretamente, assim, vamos manter essas despesas de mês a mês. Tá ótimo, obrigado, bem claro. Obrigado, pessoal. Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para esta para. Pessoal, boa tarde, aqui é o Daniel. Recebemos uma pergunta pelo webcast do Kalil, da Rich Capital. Boa tarde, pessoal. Pensando mais para frente, gostaria de entender se vocês também pretendem comercializar energia, uma vez que deverão ter a infraestrutura para carros elétricos. Bom, Kalil, muito obrigado pela pergunta. A gente acredita que a questão do carro elétrico no Brasil ela vai evoluir da seguinte forma, né? Ainda a nossa frota é bastante pequena, limitada, mas o que a gente vê pós o governo federal proclamar a Rota 2030, né, onde você traz incentivos à indústria automobilística e também traz uma série de questões relacionadas ao incentivo ao carro elétrico, né? Pós o Rota 2030, você vê uma série de montadoras trazendo novos veículos elétricos para o Brasil, e isso, de fato, começando a ganhar uma certa atração. Então, o que a gente vê num primeiro momento, como a gente, inclusive, vem atuando nessa área, a gente acha que é uma área que tem, sem dúvida, futuro, que, basicamente, as montadoras vão financiar, de alguma forma, essa implementação de infraestrutura. E a gente acredita que a gente é um player muito bem posicionado para estar implementando essa infraestrutura e trabalhando com as montadoras e criar essa rede de recarga. No segundo momento, quando a frota for maior no Brasil, daqui a alguns anos, a gente sim imagina que possa ser cobrado diretamente ou na tarifa de estacionamento. Obviamente, tem que se olhar a regulação para isso, dos usuários finais. Esse é o que a gente imagina que deve ocorrer e como a gente está trabalhando nesse momento, no curto prazo, diretamente com as montadoras que são vamos dizer, que estão os fomentadores do carro elétrico no Brasil nesse momento. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta é do senhor André Mazzini, do Citibank. Pessoal, André, Emílio, Daniel, obrigado pelo call. A pergunta sobre a Zona Azul também, né? Quando a gente olha para algumas cidades globais, Amsterdã, por exemplo, eles estão com o plano de diminuir o número de vagas no centro da cidade.
aqui no contrato da Zona Azul de São Paulo, eu sei que ele é bem amarrado, né? Se isso eventualmente acontecer aqui, vocês têm mecanismos de reequilíbrio de contrato, né? Que nem todos os contratos de longo prazo que vocês têm. Então, se vocês pudessem falar um pouco desses mecanismos de reequilíbrio, se muda os ventos políticos e algo parecido, porventura, acontece por aqui, e se algo tipo isso já aconteceu nos vários outros contratos de on-street que vocês têm por aí no Brasil, e como é que foi esse reequilíbrio, se foi suave ou se foi um pouco mais contencioso? Obrigado. André, obrigado você pela pergunta. Eu vou responder rapidamente o começo e vou passar um pouco mais de detalhe para o Fernando Zillo, que é o responsável pela área de Zona Azul na Sapar, e ele que também vem cuidando da Zona Azul de São Paulo, ele pode detalhar um pouco melhor esse perfil de mecanismos e de reequilíbrios, tá? Apenas falando de realidades, né? Eu acho muito boa a pergunta. A realidade, somente na cidade de Amsterdã, ela é uma realidade bastante diferente das cidades brasileiras. Primeiro, ela tem um transporte, uma infraestrutura de transporte de massa, seja bondes, seja trens, principalmente na superfície, por conta da questão da água lá, além de uma verdadeira cultura da bicicleta. Uma cidade muito plana, muito condensada e, ao mesmo tempo, com clima ameno, né? O que propicia a funcionar muito bem essa questão de mobilidade, né? Eu costumo dizer que cada cidade tem o seu ecossistema de mobilidade muito próprio. Óbvio que algumas servem de parâmetro para outras, mas clima, cultura, relevo são coisas que têm que ser sempre muito considerados na questão da mobilidade. Soma-se a isso a questão de capital para fazer infraestrutura. Então, infelizmente, como colocado, o Brasil não tem esse capital disponível, então a infraestrutura do Brasil de mobilidade é bastante carente. Como consequência, o carro é uma forma que o cidadão busca de se locomover. E aí, por isso que a gente acredita tanto no futuro da nossa indústria no Brasil, pela realidade aqui posta. Tá? Vou passar, então, para o Fernando Zillo para ele responder um pouco a parte mais técnica das questões de reequilíbrio, etc., da Zona Sul. Bom, boa tarde, André. Obrigado aí pela tua pergunta. Só entrando um pouquinho mais em detalhe em São Paulo, o André Yazzi já descreveu, mas esse contexto, vamos dizer assim, que tem uma proteção natural pela falta de infraestrutura e o déficit de vias e vagas vis-à-vis do volume de veículos nas nossas cidades. Então, São Paulo é um contrato que ele tem um mecanismo de proteção, como você bem colocou, estabelecido. Ele é bastante seguro e robusto. E no caso específico, tá, de uma demanda da prefeitura, tá, de redução de vagas numa determinada região, não precisa ser nem em função do movimento mais ligado a esse exemplo de Amsterdã, né, no sentido de veículo elétrico, mas numa necessidade do BSV ou do CT de fazer um remanejamento de vagas, existe um mecanismo de ou uma compensação equivalente do número de vagas em outra região, tá, para offsetar esse impacto, ou, se esse número cair, existe uma regra, tá, já pré-definida em contrato, que já automaticamente regula essa redução de vagas e, por consequência, uma redução do meu potencial de geração de receita, faturamento, e, por consequência, reduz o valor de outorga que eu pago de forma variável mensal. Então, a gente faz um encontro de contas para fazer essa adequação, de forma que a rentabilidade prevista no projeto, inicialmente, ela é protegida. Então, é mais ou menos nesse sentido, quer dizer, precisamente nesse sentido que o contrato nos protege. Perfeito, muito claro, Zillo. E isso funciona até para algo temporário, pensando, não sei, uma maratona na cidade de São Paulo, fecha as ruas por 2 dias, uma coisa assim. Mesmo algo tão temporário assim, poderia ser passível de uma recompensa, ou algo que tem que ser mais estrutural, tipo, se uma nova estação de metrô também fecha, mais uma parte tem que ser algo mais de longo prazo para ter recompensação? Não, existe um mecanismo pontual. Vou te dar um outro exemplo. Caçamba de entulho, né? A cidade tem a dinamismo de real estate se desenvolvendo, então, se alguma vaga ela tem uma ocupação por um período de caçamba de entulho, eu tenho um mecanismo de registrar isso e ter
essa autoproteção. É claro que existe uma banda de tolerância para não ter que ficar acionando o contrato em cada momento, né? Não é uma vaga de caçamba que vai me prejudicar, mas um evento fora do previsto, por exemplo, com maratona, algo assim, sim, eu tenho esse mecanismo de acionamento imediato, tá? Então, boa pergunta. Perfeito, Silvio. Bom saber. Obrigado, André. Boa tarde. Obrigado a você, André, pela pergunta. Senhoras e senhores, lembramos que este é o último anúncio para perguntas. Caso queira realizar uma pergunta, por favor digitem *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Iazzi para as considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos de estar aqui hoje presente, nos ouvindo. Para nós é uma satisfação. Queria marcar alguns pontos muito importantes. Eu acho que a gente mostrou nesse trimestre, que foi sem dúvida o mais difícil aí, que a gente já viu, uma capacidade de toda a companhia de se mobilizar no sentido de reduzir custos quase que na proporção da queda da receita, né? Então, isso permitiu com que a companhia tivesse um lucro bruto caixa aí positivo, né? Mesmo num trimestre tão adverso. A gente acredita que, salvo uma onda inesperada, uma segunda onda inesperada, principalmente na cidade de Rio e São Paulo, que não parece provável neste momento ocorrer, daqui para frente o sinal é muito mais favorável do que era. A gente vê uma recuperação sólida mês a mês e a gente acredita que isso vai continuar a ocorrer. Estamos muito animados com a Zona Azul de São Paulo, o processo de transição está indo muito bem, a gente acredita que os prazos serão todos cumpridos e que no último trimestre desse ano a gente conclua a transição final tal como esperado. E, por fim, a gente segue acreditando que o comportamento da sociedade em relação ao transporte individual, em especial no Brasil, pós-pandemia, de evitar o transporte coletivo, evitar transportes que você tem que dividir espaço com pessoas estranhas, fortalecerá muito a nossa atividade. Então é assim que eu termino e agradeço novamente a todos. Muito obrigado, um bom dia. A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.